Oração. Capítulo 2. A nossa necessidade de oração. A oração é tão essencial para a vida como o alimento diário. A oração diária é tão essencial para o crescimento na graça e mesmo para a própria vida espiritual como o alimento temporal para o bem-estar físico. Deveríamos acostumar-nos a elevar frequentemente os pensamentos a Deus em oração. Se a mente se dispersa, devemos trazê-la de volta. Através de esforço perseverante, o hábito acabará por tornar isso algo fácil. Não podemos separar-nos de Cristo por um só momento e ficar em segurança. Podemos ter a sua presença para nos ajudar a cada passo, mas só se observarmos as condições que Ele mesmo estabeleceu. A oração é uma necessidade espiritual. Embora Cristo tivesse dado a promessa aos seus discípulos de que receberiam o Espírito Santo, isto não eliminou a necessidade de oração. Eles oraram ainda mais fervorosamente, perseveraram unânimes em oração. Aqueles que estão agora empenhados na solene obra de preparar um povo para a vinda do Senhor deveriam também perseverar em oração. Eles, os discípulos de Jesus, não tinham obedecido ao repetido aviso: vigiai e orai. Inicialmente tinham ficado muito perturbados ao verem o seu mestre, habitualmente tão calmo e digno, debater-se com uma mágoa que estava além da sua compreensão. Tinham orado ao ouvirem os fortes clamores do sofredor. Não tencionavam abandonar o seu Senhor, mas pareciam paralisados por um torpor de que poderiam ter se livrado, caso tivessem continuado a pleitear com Deus. Não perceberam a necessidade de vigilância e de oração fervorosa para resistirem à tentação. A experiência dos discípulos no jardim do Getsêmani contém uma lição para o povo do Senhor nos dias de hoje. Eles não perceberam a necessidade de vigilância e de oração fervorosa para suportarem a tentação. Muitos hoje estão profundamente adormecidos, tal como estavam os discípulos. Não estão a vigiar e a orar para não entrarem em tentação. Leiamos frequentemente e estudemos cuidadosamente as porções da Palavra de Deus que se referem especialmente a estes últimos dias, pois apontam para os perigos que ameaçarão o povo de Deus. A oração é a vida da alma. A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração familiar, a oração pública tem o seu lugar, mas é a comunhão secreta com Deus que sustém a vida da alma. A oração é necessária para a saúde espiritual. Várias vezes por dia deveriam ser consagrados momentos preciosos e dourados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para memorizar um texto para que possa existir vida espiritual na alma. Os vários interesses da causa fornecem-nos alimentos para nossa reflexão e inspiração para as nossas orações. A comunhão com Deus é altamente essencial para a saúde espiritual, e apenas aqui podem ser obtidos a sabedoria e o juízo correto que são tão necessários para a realização de todos os deveres. O exemplo de Cristo mostra a necessidade de oração. Se aqueles que fazem soar as notas solenes do alerta para este tempo pudessem perceber a sua responsabilidade perante Deus, veriam a necessidade da oração fervorosa. Quando as cidades se silenciavam no sono da meia-noite, quando cada homem tinha regressado à sua casa, Cristo, o nosso exemplo, retirava-se para o Monte das Oliveiras e, uma vez ali entre as árvores protetoras, passava toda a noite em oração. Aquele que não tinha a mácula do pecado, que era um tesouro de bênçãos, cuja voz tinha sido ouvida pelos discípulos aterrorizados quando estavam no mar tempestuoso, na quarta vigília da noite, a pronunciar uma bênção celestial, e cuja palavra podia chamar os mortos da sua sepultura, era aquele que suplicava com fortes clamores e lágrimas. Orou não por si mesmo, mas por aqueles que veio salvar. Ao tornar-se num suplicante, procurando forças renovadas do seu Pai e saindo refrescado e revigorado como substituto do homem, ele identificou-se com a humanidade sofredora e deu-lhe um exemplo da necessidade da oração. A sua natureza não tinha a mácula do pecado.
enquanto o Filho do Homem orou ao Pai, mostrando que a natureza humana requer todo o apoio divino que o homem possa obter, para que esteja pronto para o dever e preparado para a prova. Como príncipe da vida, ele tinha poder junto de Deus e prevaleceu em favor do seu povo. Este Salvador que orou por aqueles que não sentiam necessidade de oração e que chorou por aqueles que não sentiam necessidade de lágrimas, está agora perante o trono para receber e para apresentar ao seu Pai os pedidos daqueles por quem orou quando esteve na terra. Devemos seguir o exemplo de Cristo. A oração é uma necessidade no nosso trabalho pela salvação das almas. Só Deus pode fazer crescer a semente que semeamos. Jesus insistiu na necessidade de oração. Ele, Jesus, exortou os homens para a necessidade de oração, de arrependimento, de confissão e para o abandono do pecado. Ensinou-lhes a honestidade, a paciência, a misericórdia e a compaixão, ordenando-lhes que amassem não apenas aqueles que os amavam, mas aqueles que os odiavam, que os tratavam com desprezo. Nisto estava a revelar-lhes o caráter do Pai, que é paciente, misericordioso e gracioso, lento para se irar e cheio de bondade e de verdade. A oração era uma necessidade para Daniel. Daniel estava sujeito às mais duras tentações que podem assaltar a juventude de hoje. No entanto, era fiel à instrução religiosa recebida nos primeiros anos de vida. Estava rodeado de influências calculadas para subverter aqueles que vacilassem entre o princípio e a inclinação. No entanto, a palavra de Deus apresenta-o como sendo um personagem sem faltas. Daniel não ousava confiar no seu próprio poder moral. A oração era uma necessidade para ele. Ele fez de Deus a sua força e o temor de Deus estava continuamente perante ele em todas as transações da vida. O avanço espiritual depende da oração. Se houvesse mais oração entre nós, mais exercício da fé viva e menos dependência de outrem para ter uma experiência espiritual por nós, estaríamos muito mais avançados do que estamos hoje em inteligência espiritual. Necessitamos de uma experiência de coração e de alma profunda e individual. Então seremos capazes de discernir o que Deus está a fazer e como Ele está a operar. Precisamos de ter uma experiência viva nas coisas de Deus, e não estamos em segurança a não ser que a tenhamos. Há alguns que têm uma boa experiência e contam-na aos outros. Mas quando se pondera essa experiência, vê-se que não é uma experiência correta, pois não está de acordo com o claro, assim diz o Senhor. Se já houve um tempo na nossa história em que, como indivíduos, necessitamos de humilhar a nossa alma perante Deus, esse momento é hoje. Necessitamos de ir a Deus com fé em tudo o que é prometido na palavra, e depois caminhar em toda a luz e em todo o poder que Deus concede. A oração é necessária diariamente. A religião deve começar por esvaziar e purificar o coração e deve ser nutrida pela oração diária. É tão conveniente e tão essencial que oremos 3 vezes por dia, como foi para Daniel. A oração é a vida da alma, o fundamento do crescimento espiritual. No vosso lar, perante a vossa família e diante dos vossos empregados, deveriam testificar desta verdade. E quando têm o privilégio de se encontrar com os vossos irmãos na igreja, falem-lhes da necessidade de manter aberto o canal de comunicação entre Deus e a alma. Digam-lhes que se acharem coragem e voz para orar, Deus achará respostas para as suas orações. Digam-lhes para não negligenciarem os seus deveres religiosos. Exortem os irmãos a que orem. Devemos procurar para encontrar, devemos pedir para receber, devemos bater para que a porta nos seja aberta. Na liturgia do sacerdócio judaico, somos continuamente recordados do sacrifício e da intercessão de Cristo. Todos os que veem a Cristo hoje devem lembrar-se de que o seu mérito é o incenso que se mistura com as orações daqueles que se arrependem dos seus pecados e que recebem perdão, misericórdia e graça. A nossa necessidade da intercessão de Cristo é constante. Dia após dia, pela manhã e pela tarde, o coração humilde necessita de oferecer orações às quais serão devolvidas respostas de graça, paz e alegria.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Como os patriarcas da antiguidade, aqueles que professam amar Deus deveriam erigir um altar ao Senhor onde quer que montassem a sua tenda. Se alguma vez houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é agora. Os pais e as mães deveriam frequentemente elevar o seu coração a Deus em súplica humilde por si e pelos seus filhos. Que o pai, como sacerdote do lar, coloque sobre o altar de Deus o sacrifício matutino e vespertino, ao mesmo tempo que a esposa e os filhos se unem em oração e louvor. Jesus gostará de se demorar num lar assim. De cada lar cristão deveria brilhar uma santa luz. O amor deveria ser revelado na prática. Deveria fluir em toda a interação no lar, mostrando-se em bondade atenciosa, em cortesia gentil e altruísta. Há lares onde este princípio é praticado, lares onde Deus é adorado e onde reina o verdadeiro amor. Desses lares acende a Deus a oração matutina e vespertina como suave incenso, e as suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Ao seguirem Cristo, ao olharem para aquele que é o autor e o consumador da vossa fé, sentirão que estão a trabalhar sob os seus olhos, que estão a ser influenciados pela sua presença e que ele conhece os vossos motivos. A cada passo perguntarão humildemente: será que isto agrada a Jesus? Será que isto glorifica Deus? Cada manhã e cada tarde, as vossas orações fervorosas devem ascender a Deus em busca da sua bênção e da sua orientação. A verdadeira oração agarra a onipotência e dá-nos a vitória. É de joelho que o cristão obtém força para resistir à tentação. Ao entrarem os sacerdotes de manhã e de tarde, por altura da oferta do incenso no lugar santo, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido no altar situado no pátio exterior. Este era um momento de intenso interesse para os adoradores que se reuniam no tabernáculo. Antes de entrarem na presença de Deus através da ministração do sacerdote, deviam empenhar-se numa análise sincera do coração e numa sincera confissão do pecado. Uniam-se em oração silenciosa com o seu rosto virado para o lugar santo. Assim, as suas petições ascendiam com a nuvem de incenso, enquanto a fé se apoderava dos méritos do prometido Salvador, prefigurado pelo sacrifício expiatório. As horas designadas para os sacrifícios da manhã e da tarde eram consideradas sagradas e chegaram a ser observadas como o tempo estabelecido para o culto no seio da nação judaica. E quando, em tempos posteriores, os judeus foram dispersos como cativos por terras distantes, continuaram a voltar o rosto à hora marcada para Jerusalém e ofereciam as suas petições ao Deus de Israel. Neste costume, os cristãos têm um exemplo para a oração matutina e vespertina. Embora Deus condene uma mera rotina de cerimônias, sem o espírito de adoração, olha com grande prazer para aqueles que o amam e que se inclinam cada manhã e cada tarde em busca de perdão para os pecados cometidos e para apresentarem os seus pedidos de bênçãos necessárias. Orar liga-nos ao céu. Aqueles que colocam toda a armadura de Deus e que dedicam algum tempo cada dia à meditação e ao estudo das Escrituras, estarão ligados ao céu e terão uma influência salvadora e transformadora sobre os que os rodeiam. Pensamentos elevados, aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças do nascimento celestial. As suas orações fervorosas entrarão para além do véu. Esta classe de pessoas terá uma ousadia santificada na vinda à presença do infinito. Sentirão que a luz e as glórias do céu são para elas e tornar-se-ão refinadas, elevadas, enobrecidas por este íntimo conhecimento pessoal de Deus. Este é o privilégio dos verdadeiros cristãos. A oração deve ser a primeira atividade do dia. Consagrem-se a Deus pela manhã. Façam disto a vossa primeira tarefa.
Que a vossa oração seja: toma-me, ó Senhor, como totalmente teu. Coloco todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje ao teu serviço. Permanece ao meu lado e permite que toda a minha obra seja realizada em ti. Isto é uma questão diária. Cada manhã consagrem-se a Deus para esse dia. Submetam-lhe todos os vossos planos, para serem executados ou abandonados conforme a sua providência indicar. Assim, dia a dia podem entregar a vossa vida nas mãos de Deus, e a vossa vida será moldada mais e mais segundo a vida de Cristo. A primeiríssima respiração da alma pela manhã deve ser em busca da presença de Jesus. Sem mim, diz ele, nada podeis fazer. Necessitamos de Jesus. A sua luz, a sua vida, o seu Espírito devem ser continuamente nossos. Necessitamos dele a cada hora. E devemos orar pela manhã para que, como o sol ilumina a paisagem e enche o mundo de luz, também o sol da justiça possa brilhar nas câmaras da mente e do coração e faça de todos nós luz no Senhor. Não podemos passar sem a sua presença por um só momento. O inimigo sabe quando procuramos passar sem o Senhor, e ele está ali, pronto para encher a nossa mente com as suas sugestões malignas para que caiamos da nossa firmeza. Mas é desejo do Senhor que, de momento a momento, estejamos ao seu lado, e assim sejamos completos nele. Orar é um dever. Nada tem de mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e de louvor. É um claro dever resistir à melancolia, aos pensamentos e aos sentimentos de descontentamento, tal como é um dever orar. A oração é mais necessária quando menos vontade temos de orar. Quando nos sentimos menos inclinados a comungar com Jesus, então oremos mais ainda. Ao assim fazermos, quebraremos a armadilha de Satanás, as nuvens de trevas desaparecerão e perceberemos a doce presença de Jesus. As trevas envolvem aqueles que negligenciam a oração. Se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentiu a necessidade de oração, quão mais devem os mortais fracos e pecadores sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. O nosso Pai Celestial aguarda para conceder-nos a plenitude da sua bênção. É nosso privilégio beber largamente da fonte do amor ilimitado. Como é estranho que oremos tão pouco! Deus está pronto e desejoso de ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos. E, no entanto, há muita relutância manifesta da nossa parte em tornar as nossas necessidades conhecidas de Deus. O que podem pensar os anjos do céu sobre os pobres e desamparados seres humanos que estão sujeitos à tentação quando o coração de Deus, cheio de amor infinito, anseia por eles, pronto a dar-lhes mais do que eles podem pedir ou pensar, e, no entanto, eles oram tão pouco e têm tão pouca fé? Os anjos gostam de se curvar perante Deus, gostam de estar perto dele, consideram a comunhão com Deus como a sua maior alegria. E, no entanto, os filhos da terra, que necessitam tanto da ajuda que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em caminhar sem a luz do seu Espírito, sem a companhia da sua presença. As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. As tentações sussurradas do inimigo atraem essas pessoas para o pecado. E tudo isso porque eles não usam os privilégios que Deus lhes deu no encontro divino da oração. Por que razão deviam os filhos e as filhas de Deus ser relutantes para orar, quando a oração é a chave na mão da fé para abrir os armazéns do céu, onde estão entesourados os recursos ilimitados da onipotência? Evite negligenciar a oração. Vigiem, irmãos. A primeira diminuição da vossa luz, a primeira negligência da oração, o primeiro sintoma da sonolência espiritual. Têm de vigiar para que as atarefadas atividades da vida não vos levem a negligenciar a oração quando mais necessitam da força que a oração vos daria. A piedade está em risco de ser empurrada para fora da alma devido ao excesso de atenção dado aos negócios. É um grande mal defraudar a alma da força e da sabedoria divinas, que só estão à espera do vosso pedido.
Necessitam da iluminação que só Deus pode dar. Ninguém está apto a realizar os seus negócios a não ser que tenha esta sabedoria. Satanás engana aqueles que não oram. Todos os que não investigam fervorosamente as Escrituras e que não submetem cada desejo e cada propósito de vida a esse teste infalível, todos os que não procuram Deus em oração em busca de um conhecimento da sua vontade, certamente afastar-se-ão do caminho reto e cairão sob o engano de Satanás. A tentação torna a oração numa necessidade. A força adquirida em oração a Deus, unida ao esforço individual de treinar a mente para ser ponderada e cuidadosa, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz sob todas as circunstâncias, por mais probantes que sejam. As tentações a que estamos diariamente expostos tornam a oração numa necessidade. Para que possamos ser guardados pelo poder de Deus através da fé, os desejos da mente devem estar continuamente a subir numa oração silenciosa em busca de ajuda, luz, força, conhecimento. Mas o pensamento e a oração não podem tomar o lugar do aproveitamento fervoroso e fiel do tempo. Trabalho e oração são ambos necessários para o aperfeiçoamento do caráter cristão. Devemos viver uma vida dupla, uma vida de pensamento e de ação, de oração silenciosa e de trabalho fervoroso. Deus requer que sejamos epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. A alma que se volta para Deus em busca de força, de apoio, de poder, através da oração diária e fervorosa, terá nobres aspirações, percepções claras da verdade e do dever, elevados propósitos de ação e uma fome e uma sede contínuas de justiça. A oração é agora mais necessária do que nos primeiros tempos. Devemos estar em constante oração, se queremos progredir na vida divina. Quando a mensagem da verdade foi proclamada pela primeira vez, quanto orávamos! Com que frequência era ouvida a voz de intercessão no quarto, no celeiro, no pomar ou no bosque. Frequentemente passávamos horas em oração fervorosa, 2 ou 3 juntos, reclamando a promessa. Muitas vezes ouvia-se o som do choro e depois a voz de ação de graças e o hino de louvor. Agora o dia de Deus está mais próximo do que quando cremos pela primeira vez, pelo que deveríamos ser mais sinceros, mais zelosos, mais fervorosos do que naqueles primeiros dias. Os nossos perigos são agora maiores do que então. As almas estão mais endurecidas. Necessitamos agora de ser imbuídos com o Espírito de Cristo, e não deveríamos descansar até o termos recebido. Busquem o Senhor com todo o vosso coração. As nossas orações devem ser cheias de ternura e de amor. Quando ansiarmos por uma compreensão mais profunda e mais ampla do amor do Salvador, clamaremos a Deus por mais sabedoria. Se alguma vez foram necessárias orações e sermões que agitem a alma, esse tempo chegou. O fim de todas as coisas está perto. Oh, que pudéssemos ver como devíamos ter a necessidade de buscar o Senhor com todo o coração. Então deveríamos encontrá-lo. Que Deus ensine o seu povo a orar. A oração não é tempo desperdiçado. Cada manhã, tomem tempo para começar o vosso trabalho com oração. Não pensem que isto é tempo desperdiçado. É tempo que viverá por todas as eras eternas. Por este meio, o sucesso e a vitória espiritual serão alcançados. A maquinaria responderá ao toque da mão do Mestre. Certamente vale a pena pedir a bênção de Deus, e o trabalho não pode ser bem feito a não ser que se comece bem. As mãos de cada obreiro devem ser fortalecidas, o seu coração deve ser purificado, antes de o Senhor o poder usar com eficácia. Poucos apreciam o privilégio da oração. Deveríamos vigiar e trabalhar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Quão intensamente fervorosa seria, então, a nossa vida! Quão de perto seguiríamos Jesus em todas as nossas palavras e em todos os nossos atos! Poucos são aqueles que apreciam ou que aproveitam corretamente o precioso privilégio da oração.
Deveríamos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Podemos trazer-lhes as nossas pequenas preocupações e perplexidades, bem como os nossos problemas maiores. O que quer que seja que nos perturbe ou que nos preocupe, deveríamos levar ao Senhor em oração. Quando sentirmos que necessitamos da presença de Cristo a cada passo, Satanás terá pouca oportunidade para introduzir as suas tentações. O seu esforço estudado é manter-nos afastados do nosso melhor e mais compassivo amigo. Não deveríamos fazer de ninguém o nosso confidente, a não ser de Jesus. Podemos conversar intimamente com Ele sobre tudo o que está no nosso coração. É necessária mais oração ao aproximar-se o fim. As confederações aumentarão em número e em poder ao nos aproximarmos do fim do tempo. Estas confederações criarão influências opostas à verdade, formando novos partidos de professos crentes que porão em prática suas teorias ilusórias. A apostasia aumentará. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Homens e mulheres confederaram-se para se oporem ao Deus do céu e a Igreja está apenas parcialmente desperta para esta situação. É necessário que haja mais oração, mais esforço fervoroso entre os professos crentes. Se alguma vez houve um tempo em que devêssemos vigiar e orar de forma realmente fervorosa, esse tempo é agora. Pode haver coisas supostamente boas e que, no entanto, necessitam de ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são artefatos especiosos do inimigo para levar almas numa senda que está tão perto da senda da verdade que será dificilmente distinguível da senda que leva à santidade e ao céu. Mas o olho da fé pode discernir que ela diverge da senda reta, embora de forma quase imperceptível. Inicialmente pode parecer realmente correta, mas após um pouco de tempo, vê-se que é amplamente divergente da senda segura, da senda que leva à santidade e ao céu. Vitória através da oração diária. Através da oração diária dirigida a Deus, eles terão sabedoria e graça vindas dele para suportar o conflito e as duras realidades da vida e saírem vencedores. A fidelidade e a serenidade da mente só podem ser mantidas pela vigilância e pela oração. A vitória requer oração determinada. A vitória não é ganha sem muita oração fervorosa, sem humilhação do eu a cada passo. A nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com as agências divinas, mas deve ser-lhes voluntariamente submetida. Devemos tomar tempo para orar. Deveríamos agora familiarizar-nos com Deus, provando as suas promessas. Os anjos registram cada oração que é fervorosa e sincera. Deveríamos antes dispensar as gratificações egoístas do que negligenciar a comunhão com Deus. A mais profunda pobreza, a maior abnegação com a sua aprovação, são melhores do que riquezas, honras, facilidades e amizades sem ela. Devemos tomar tempo para orar. Passem muito tempo em oração. Que se passe muito tempo em oração e em pesquisa perseverante da palavra. Que todos obtenham os fatos reais da fé na sua própria alma, através da crença de que o Espírito Santo lhes será comunicado, porque tem uma fome e uma sede reais de justiça. Que haja mais oração, mais crença e mais recessão, e também mais trabalho em conjunto com Deus. Orem como nunca. Olhem para Jesus com simplicidade e fé. Fixem os olhos em Jesus até que o espírito desmaie devido ao excesso de luz. Nós não oramos nem metade do que deveríamos. Não cremos nem metade do que deveríamos. Pedi e dar-se-vos-á. Lucas 11, verso 9. Orem, creiam, fortaleçam-se mutuamente. Orem como nunca oraram antes, para que o Senhor coloque a sua mão sobre vós, para que possam compreender o comprimento, a largura, a profundidade e a altura, e assim conhecer o amor de Cristo, que está para além de todo o conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Orem, sim, orem como nunca oraram antes, para que não sejam enganados pelos artifícios de Satanás, para que não se entreguem a um espírito sem rumo, descuidado e vão, e se limitem a realizar os deveres religiosos apenas para aquietarem a vossa consciência. Orem sempre. Orem sempre. Isto é, estejam sempre no espírito de oração e estarão prontos para a vinda do vosso Senhor. Há necessidade de muita oração. Há agora necessidade de muita oração. Cristo ordena: orai sem cessar. Isto é, mantenham a mente erguida para Deus, a fonte de todo o poder e de toda a eficiência. A atividade não substitui a oração. Ao aumentar a atividade e os homens se tornarem bem-sucedidos na realização de qualquer obra para Deus, há o perigo de se confiar em planos e em métodos humanos. Há uma tendência para se orar menos e para se ter menos fé. Como os discípulos, estamos em risco de perder de vista a nossa dependência de Deus e de buscar fazer das nossas atividades um Salvador. Necessitamos de olhar constantemente para Jesus, percebendo que é o seu poder que realiza o trabalho. Embora devamos trabalhar fervorosamente pela salvação dos perdidos, devemos também tomar tempo para a meditação, para a oração e para o estudo da palavra de Deus. Apenas a obra realizada com muita oração e santificada pelos méritos de Cristo provará por fim ter sido eficaz para o bem. É necessária oração para assumir posições impopulares. São necessárias coragem moral, firmeza, decisão, perseverança e muita oração para alguém se colocar do lado impopular. Somos gratos porque podemos ir a Cristo, como os pobres sofredores vieram a Cristo no templo. É necessária oração para se fazer o trabalho de Deus. Muita oração e o mais vigoroso exercício da mente são necessários para estarmos preparados para fazer o trabalho que Deus nos quer confiar. Muitos nunca atingem a posição que poderiam ocupar porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu o poder para fazerem por si mesmos. Todos os que estão adaptados para a utilidade nesta vida devem ser formados pela disciplina mental e moral mais severa, e depois Deus ajudá-los-á combinando o poder divino com o esforço humano. É necessária oração para compreender a verdade. Os temas da redenção são temas importantes, e só aqueles que são espirituais podem discernir a sua profundidade e o seu significado. A nossa segurança, a nossa vida, a nossa alegria estão em demorarmos-nos nas verdades do plano da salvação. A fé e a oração são necessárias para que possamos contemplar as coisas profundas de Deus. A nossa mente está tão amarrada por ideias estreitas que só conseguimos alcançar perspectivas limitadas da experiência que é nosso privilégio ter. Quão pouco compreendemos o que significa a oração do apóstolo quando ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É necessária oração no lar. O afeto não pode durar, mesmo no círculo do lar, a não ser que haja uma conformidade da vontade e do temperamento com a vontade de Deus. Todas as faculdades e paixões devem ser colocadas em harmonia com os atributos de Jesus Cristo. Se o pai e a mãe, no amor e no temor do Senhor, unem os seus interesses de modo a terem autoridade no lar, verão a necessidade de muita oração, de muita reflexão sóbria. E ao buscarem Deus, os seus olhos abrir-se-ão para verem os mensageiros celestes presentes para os protegerem em resposta à oração da fé.
vencerão as fraquezas do seu caráter e prosseguirão rumo à perfeição. É necessária a oração para manter a ligação com Deus. Negligenciem o exercício da oração, ou orem espasmodicamente de vez em quando, como parecer conveniente, e perderão a vossa ligação com Deus. A vida cristã torna-se seca e as faculdades espirituais perdem a vitalidade. Falta saúde e vigor à experiência religiosa. É necessária a oração para ter força espiritual. A razão por que alguns não têm descanso é que não vão à única fonte verdadeira em busca de felicidade. Estão sempre a tentar encontrar fora de Cristo o gozo que se encontra apenas nele. Nele não há esperanças desapontadas. Oh, como é negligenciado o precioso privilégio da oração! A leitura da palavra de Deus prepara a mente para a oração. Uma das principais razões por que muitos têm tão pouca disposição para se aproximarem de Deus em oração é que se incapacitaram para esta obra sagrada devido à leitura de histórias fascinantes que excitaram a imaginação e despertaram paixões ímpias. A palavra de Deus torna-se desagradável. Não se pensa na hora de oração. A oração é a força do cristão. Quando só, ele não está só. Sente a presença daquele que disse: estou sempre convosco. É necessária a oração para entrar no céu. Não é possível entrarmos nos portais celestiais através de indulgência e loucura, entretenimento, egoísmo, mas só através de vigilância constante e de oração incessante. A vigilância espiritual da nossa parte individualmente é o preço da segurança. Não vos desvieis para o lado de Satanás 1 só centímetro, para que ele não ganhe vantagem sobre vós. A oração mantém-nos fiéis. Sem oração incessante e vigilância diligente, corremos o perigo de ficarmos cada vez mais descuidados e de nos desviarmos do caminho reto. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que por meio de súplica e fé determinadas não obtenhamos graça e poder para resistir à tentação. Orem pelo Espírito. Se devemos aprender de Cristo, devemos orar como os apóstolos oraram quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Necessitamos de um batismo do Espírito de Deus. Não estamos seguros por uma só hora enquanto não rendermos obediência à palavra de Deus. Fraqueza transformada em força através da oração. Eles, muitos dos membros do povo de Deus, não veem a importância do autoconhecimento e do autodomínio. Não vigiam nem oram para não entrarem em tentação. Se vigiassem, ficariam familiarizados com seus pontos fracos, nos quais é mais provável que sejam atacados pela tentação. Com vigilância e oração, os seus pontos fracos podem ser tão protegidos que podem tornar-se nos seus pontos mais fortes, e eles podem enfrentar a tentação sem serem vencidos. Cada seguidor de Cristo deveria examinar-se diariamente, para que fique perfeitamente familiarizado com a sua própria conduta. Orem em todas as circunstâncias. Que todas as associações que formem no vosso negócio, na companhia das horas de lazer e na aliança para a vida, sejam estabelecidas depois de oração fervorosa e humilde. Mostrarão assim que honram Deus, e Deus honrar-vos-á. Orem quando estão desanimados. Quando estão deprimidos, fechem firmemente os vossos lábios para com os homens. Não ensombrem o caminho dos outros, mas contem tudo a Jesus. Ergam as vossas mãos em busca de ajuda. Na vossa fraqueza, agarrem a força infinita. Peçam humildade, sabedoria, coragem, fé acrescida, para que possam ver luz na luz de Deus e para que possam regozijar-se no seu amor.